E aí, meu povo, sejam muito bem-vindos a mais uma análise de jogo aqui no nosso canal. Ontem o Botafogo estreou na fase de grupos da Libertadores no Grupo A contra a Universidade do Chile, fora de casa, derrota por 1-0, gol marcado pelo centroavante Diório, que era do Atlético Paranaense. A gente tem bastante coisa para falar do jogo de ontem, né? Muito debate sobre as decisões do Renato Paiva, sobre alguns jogadores que desempenharam mal na partida. Mas antes da gente começar, quero te convidar a se inscrever aqui no canal, tá bom? Se você ainda não faz parte, é só ir no botãozinho aqui embaixo, clicar, é muito rápido e é gratuito. Você vai ficar por dentro de todo o conteúdo que sai aqui no YouTube, também lá no TikTok, no Instagram. É só ir lá seguir a gente que você vai ficar por dentro de tudo que acontece no Botafogo. E ontem, rapaziada, o Botafogo foi no Chile estrear pela Copa Libertadores, né? De novo a formação com 3 jogadores no meio de campo, o Patrick, o Marlon e o Gregory, formação que o Renato Paiva utilizou no domingo na estreia do Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras. Só que ontem, além do desfalque do Bastos na zaga, tinha o desfalque do Savarino, né? O Savarino sentiu uma fisgada na posterior da coxa no jogo contra o Palmeiras e depois do exame ficou detectado que não tinha lesão, mas ele acabou ficando de fora da partida de ontem. E o Renato Paiva optou por o Sandro Rodrigues no lugar do Savarino e poupar o Arthur, que correu bastante contra o Palmeiras, e pela utilização do Matheus Martins, né? De resto, o time era o mesmo que entrou em campo no domingo contra o Palmeiras em São Paulo. E, cara, eu achei que o primeiro tempo começou bem, né? O Botafogo teve 62% de posse de bola na primeira etapa. A Laú não começou marcando o Botafogo em cima, então o Botafogo tinha uma saída de bola sem pressão, conseguia fazer as transições para o ataque, mas foi um time pouco ofensivo, né? Foi um time que machucou muito pouco a Laú. Foram só 3 finalizações no primeiro tempo inteiro e a única grande chance realmente foi aquele chute cruzado do Igor que pegou em cima do goleiro e a bola acabou saindo para escanteio. No primeiro tempo, eu gostei um pouco da participação do Santos, tá? Acho que a gente vai ter que ter uma paciência maior com o jogador. Primeiro porque vem de uma liga completamente diferente do Brasil, né? E da Libertadores. É uma liga não tão competitiva, não tão intensa, não tão disputada como é aqui. Então acho que tem esse período de adaptação que vai demorar ainda mais uns 5, 6 jogos para o Santos realmente engrenar com a camisa do Botafogo. Mas eu gostei ontem, se movimentando bastante, buscando bola no lado direito, buscando bola pelo lado esquerdo, tentando acelerar algumas jogadas. Você vê, ontem ele teve algumas oportunidades de bater a bola ao gol e acabou preferindo o passe, talvez por essa falta de adaptação, essa falta de confiança que ele vai pegando, vai adquirindo durante a passagem dele aqui no Botafogo. E aí o segundo tempo tem a mudança total, né? O técnico da Laú faz 2 alterações, ele bota o Pablete no lugar do Altamirano e o Guerra no lugar do Fernandes. E aí ele sobe um pouco a linha da Laú, ele faz uma linha de 5 atrás, sobe com 3 no meio de campo e 2 marcando a saída lá em cima. E isso prejudicou muito o Botafogo, que também teve uma queda física, mas teve uma perda no meio de campo do jogo. O Botafogo perdeu a saída de bola e começou a errar passes em profusão no segundo tempo. Tá, o Botafogo acertou, eu anotei aqui, o Botafogo tentou 226 passes e errou 36. Só no segundo tempo. É muito erro de passe. Isso prejudicou o time. E na análise do jogo contra o Palmeiras, acho que vocês vão lembrar, eu falei que o Vitinho estava marcando muito em cima, né, a saída de bola. E o Botafogo se pecou nisso. O Botafogo se deu mal no segundo tempo nisso. Primeiro, tinha uma queda física, alguns jogadores importantes estavam amarelados, e quando na jogada do gol, o Botafogo sobe para o ataque com o Vitinho e com o Alex, e a Laú recupera a bola, o goleiro já quebra muito rápido para o lado esquerdo do ataque deles, o lado direito na nossa defesa. O Vitinho não tá lá para marcar, o Alex Telles não tá do outro lado para recompor, então o Jair saiu da função de zagueiro para fazer a lateral. O Gregory não conseguiu matar a jogada porque já tinha cartão amarelo, seria expulso se ele fizesse a falta, e o Barbosa ficou sobrecarregado com 2 caras. Tanto que o Guerra recebe a bola, o Diório tá livre, o Alex Telles não conseguiu recompor a tempo, e a Laú consegue achar o gol. E aí depois, acho que foi o maior erro do Renato Paiva na partida. Eu acho que ele mexeu mal depois de tomar o gol. Depois do gol, ele tira o Patrick e tira o Matheus Martins. Ele bota o Elias Manuel, que realmente, eu não sei porque fui contratado, mas enfim, e bota o Arthur no lugar do Matheus Martins. E aí, logo depois, ele tira o Sandro Rodrigues e bota o Jefinho. Mas o time perdeu a intensidade física, o time ficou espaçado,
O time não conseguia mais pressionar a Laú, como pressionou no primeiro tempo. A Laú, os jogadores da Universidade do Chile tinham muito tempo com a bola no pé, até alguém do Botafogo chegar. Ficou um espaço muito grande entre defesa, meio e ataque. Isso prejudicou muito o restante do jogo do Botafogo, que não conseguiu criar nada para chegar ao empate. Os chilenos começaram a pilhar um pouco mais o jogo, o Igor Jesus caiu na pilha, tomou 2 cartões amarelos extremamente infantis, que tiram ele do jogo de terça-feira contra o Carabobo. E assim, pelo que foi apresentado no domingo, a minha expectativa para ontem estava alta. E foi meio que um alertazinho ali, falando o time precisa muito corrigir essa postura ofensiva. Porque no segundo tempo tem uma jogada, o Arthur acelera o jogo em velocidade, eram 3 contra 2, e ele erra o passe para o Elias Manuel, também é um cara que está se readaptando ao futebol brasileiro, ficou muito tempo na Rússia, então demanda esse tempo realmente, até o cara voltar a entender o que é a Libertadores, como se joga a competição, os gramados são diferentes, os estádios são diferentes dos europeus, então demanda realmente esse pouquinho de tempo. É ainda algo que está se construindo no Arthur e no Santi Rodrigues, que veio da MLS. Até no próprio Elias Manuel, mas que eu achei, sinceramente, bem fraco. E tirando isso, o Botafogo não conseguiu... As substituições não funcionaram, né? O time ficou mais espaçado, o time perdeu ofensividade, o time ficou frágil, ficou vulnerável. Ontem a gente não tinha o Cuiabano para entrar no lugar do Alex Telles, por exemplo, no segundo tempo, que seria uma alteração que eu faria, porque o Alex, mais uma vez, a questão física está pesando, não fez um bom jogo ontem, como algumas pessoas, alguns jogadores ontem não foram realmente bem, né? E é o segundo jogo que eu acho que o Marlon vai muito mal, tá? E eu acho que é por conta da formação. Não acho que é por preguiça, como eu vi gente falando no Twitter. Tá? O Marlon só tá trotando em campo. Cara, ano passado a gente tinha um quarteto na frente, né? Com 2 caras bem abertos. O Almada de um lado, o Luiz Henrique do outro. O Savarino flutuando ali. E você tinha espaço pro Marlon jogar. Quantas vezes a gente via o Marlon encostando no lado esquerdo, virando a bola pro lado direito, encostando no lado direito para virar a bola pro lado esquerdo. Essas triangulações que ele consegue fazer, né? Eu acho que quando você bota ele e o Patrick juntos, se o Patrick não jogar mais avançado, pisando na área, ele ocupa o espaço que o Marlon vai ocupar. E você fica com 2 caras ali, povoando o meio de campo, sem conseguir criar, porque os 2 não tem espaço. O campo é um só, a bola é uma só, os 2 não vão conseguir ter a bola ao mesmo tempo. E ontem, de novo, eu achei que foi muito isso. Achei que os 2 estão tentando ocupar o mesmo espaço. Talvez seja a opção do Renato, que continuar jogando assim, botar ou o Patrick 2, 3 passos para frente, pisando mais na área e deixando o Marlon vir de trás com essa bola. Triangulando pelo lado esquerdo, triangulando pelo lado direito. E acho que realmente foram 2 jogos muito abaixo, principalmente do Marlon, do que a gente viu, né, do ano passado. Que era um cara que desequilibrava o jogo, que deu assistência para o Igor Jesus na Libertadores do jogo contra o Palmeiras, que participou dos gols contra o Peñarol na Libertadores, que participou do gol na final, do primeiro gol do Luiz Henrique, ele que joga a bola na área, o Almada desvia, a bola sobra no Luiz Henrique, ele faz o gol. Então acho que eles estão ocupando o mesmo espaço, e isso está dificultando o jogo do Marlon. E pro jogo de agora, do sábado, o Botafogo enfrenta o Juventude às 9 da noite no estádio Newton Santos, eu vou estar lá transmitindo o jogo pela Rádio Antena Esportiva. Acho que é um jogo importante para o Botafogo dar uma resposta ao torcedor. Porque contra o Palmeiras podia ter ganho e empatou perdendo muitos gols. Ontem não teve as oportunidades que teve contra o Palmeiras. Mas pelo primeiro tempo dava para ter ganho o jogo. A Laú é um adversário inferior ao Botafogo, tecnicamente. E sábado pega o Juventude. Sábado é hora de dar uma resposta ofensiva, tá? Para o torcedor. É chegar, ganhar o jogo, fazer os gols e mostrar que, opa, calma aí. A gente tá indo, tá tendo o processo, calma, a bola vai entrar. Parar de perder a oportunidade, parar de deixar a jogada passando. E tem um problema, né, que eu considero um problema grave que eu percebi ontem. A gente perdeu muita qualidade técnica no banco de reserva, tá? Muita. Saiu o Tiquinho, saiu o Eduardo, e eram jogadores que eu acho que tinham que sair até, tá? Não acho que eles deveriam ter ficado. Só que a reposição não foi à altura. Ontem a gente teve que botar o Elias Manuel, o Jefinho, que não joga muito, há muito tempo. O Juan Cruz não foi utilizado, o Botafogo pagou 50 milhões de reais nele. Então acho que o Botafogo vai ter que pensar um pouquinho mais com carinho nessa situação do elenco. Chegou o Mastriani, acho que é um bom nome para ajudar o Igor Jesus. Mas tem que botar o Nathan Fernandes em condição de jogo, porque
é praticamente o único ponta de velocidade rápido que a gente tem. O Matheus não tem a característica que o Luiz Henrique tinha de correr muito. É um cara que é mais definidor. Então o Botafogo precisa olhar um pouquinho mais com cuidado para essas alas. A gente perdeu o Júnior Santos também, perdeu o Tietchan no meio. Então foram perdas assim consideráveis e que, na minha opinião, não tiveram a reposição à altura. Mas é isso, meu povo. Sábado tem Botafogo e Juventude. Espero que com uma vitória, a primeira vitória do Renato Paiva no comando do Glorioso. E é isso. Então sábado a gente se vê com o Giro de Fogo trazendo o pré-jogo da partida. E depois do jogo vai ter análise diretamente do Engenhão, tá? Primeiro jogo que a gente vai fazer de dentro da nossa casa. É isso. Um abraço, espero vocês. Até a próxima.